Para que uma pessoa possa exercitar seu metaconhecimento, que avalia o outro, olha só, que avalia o outro para aceitá-lo ou reconhecê-lo, precisamos de pelo menos 3 coisas: frequência, intensidade e afinidade. Como assim? Frequência significa o encontro frequente das pessoas. Observe que não necessariamente um encontro físico, pode ser um encontro virtual também, como ocorre muito atualmente. E intensidade significa viver momentos significativos. E afinidade? Bora. Afinidade é uma relação que desperta, digamos, afinação entre as pessoas. Sentimento de igualdade, afeto, carinho, amizade, aquela coisa gostosa. É uma beleza ter afinidade com alguém, né? Eu diria então que frequência, intensidade e afinidade podem ocorrer de forma bem natural em um campo social. No campo do esporte, por exemplo, do jiu-jitsu, pensa naquele campo. O reconhecimento, a aceitação ocorrem de forma bem natural. Por quê? Porque nesse campo, dado que as pessoas treinam com frequência, temos a frequência dos relacionamentos. Temos também a intensidade. Imagina ganhar um campeonato e perder o jogo, né? A luta. Esses são certamente momentos, né, digamos, de intensa emoção. Todo mundo torcendo por todo mundo. E como as pessoas fazem coisas iguais, no mesmo ambiente, a afinidade entre elas surge naturalmente. Ocorre então entre atletas o quê? Sentimentos de igualdade, afeto, carinho, amizade, coisas como essas aí. Então o fato é bem evidente, né? A esse respeito, observe algo interessante. A esse respeito próprio aqui de um campo do esporte de jiu-jitsu. Veja a introdução de um projeto de implantação de uma equipe de treinamento de judô jiu-jitsu na UF, na Universidade Federal de Uberlândia. Um projeto apresentado pela Faculdade de Educação Física. Apresentamos nessa folha uma introdução de uma proposta de atendimento à comunidade acadêmica feita pela equipe de judô e jiu-jitsu da UFO. Observe que o que está escrito aqui está relacionado a conceitos que consideramos ao longo da nossa discussão. Conceitos como metaconhecimento, campo social, a questão do desejo, conforme Hegel, o desejo de reconhecimento e aceitação, que é um desejo originário, e a questão da frequência, intensidade e afinidade nas relações sociais entre as pessoas. Então, observe qual é o propósito dessa proposta feita por essa equipe à comunidade acadêmica. Veja o que está escrito. A equipe de judô e jiu-jitsu da UFO se constitui uma proposta de atendimento à comunidade acadêmica para muito além de um programa de viabilização de treinamentos. Tendo o esporte como ponto de convergência, a equipe atenderá indistintamente os alunos, criando uma esfera de convivência e interação para introdução e prática desportiva. Discussão acerca dos princípios e valores que constituem as artes marciais e, ao mesmo tempo, as bases para a convivência social equilibrada. Aprendizado técnico-prático dos fundamentos do esporte, elementos de defesa pessoal e condicionamento técnico-físico, e desenvolvimento de laços de relacionamento visando o bem-estar e sentimento de pertencimento. Em suma, saúde física e mental dos atletas como um dos pilares do judô e do jiu-jitsu prega corpo são, mente sã. Então observe que os termos que estão escritos aqui, por exemplo,
como esse aqui, ó, comunidade acadêmica. Comunidade se refere aos campos. Tem-se, então, no âmbito da UFO, um campo maior, que é o campo da comunidade acadêmica, e um campo menor, que será o campo social do jiu-jitsu. Convergência. Convergência das pessoas nesse campo. Esfera de convivência e interação. Uma esfera de convivência e interação no campo social jiu-jitsu. Pega também como propósito a discussão acerca dos princípios e valores que constituem as artes marciais, mas também as bases para a convivência social equilibrada. Essa discussão é uma discussão que tem como base o metaconhecimento. Ela só é possível a nível de metaconhecimento. E principalmente para que seja equilibrada, para que proporcione essa convivência social equilibrada no âmbito do campo social. Além disso, tem como objetivo laços de relacionamento. Puxa, para desenvolver laços de relacionamento, tem-se que satisfazer desejos originários, o desejo de reconhecimento e aceitação no âmbito do grupo, no âmbito do campo social jiu-jitsu. E, para que isso ocorra nesse campo, esse reconhecimento e aceitação, é necessário que esse campo viabilize frequência, intensidade e afinidade das relações sociais entre as pessoas. Em suma, saúde física e mental dos atletas é um dos pilares do judô e do jiu-jitsu. Ou seja, como o judô e o jiu-jitsu prega, corpo são, mente sã. Ou seja, pelo esporte, nesse campo social, obter-se corpo são e, a partir daí, mente sã, a formação cidadã. Mas temos que ter cuidado com certas coisas. Presta atenção. No campo da maconha, podemos ter também frequência, intensidade e afinidade. E dessa forma, obter semânticas que nos levam a reconhecimento e aceitação. Conclusão. O indivíduo pode também ter seus desejos mais originários atendidos nesse campo. Esse é o perigo. Os campos do jiu-jitsu e da maconha podem agir de forma equivalente, satisfazendo desejos originários. Por isso, meu amigo, jogue seu jovem o mais cedo possível em um bom campo social. Pois se ele cair em um daqueles campos deploráveis, será grande a possibilidade de você ter problemas. Isso porque é muito mais difícil tirar alguém de um péssimo campo do que colocar em um bom campo. Por que é assim? Isso ocorre porque cada campo tem lá seus critérios próprios de ingresso. Por exemplo, no campo do jiu-jitsu, puxa, o sujeito tem que ter um mínimo de condição física para entrar nesse campo. E se o sujeito está lá no campo da maconha, isso pode dificultar, com certeza, uma posterior entrada nesse campo. Além disso, dado que o indivíduo está no campo, digamos, da maconha, e que é difícil entrar em outro campo, qual que vai ser a tendência do sujeito? Continuar no campo da maconha, claro. É ali que ele é reconhecido e aceito. Então, jogue seu jovem em um campo social dos esportes, por exemplo, da música, coisas desse tipo. Conclusão de tudo isso. Podemos formular nosso argumento. Nossa relação de causa e efeito que responde à nossa questão inicial. Por que é importante o esporte na escola? Mas, antes de continuar, lembre, é importante lembrar,
Qual é o principal objetivo de uma escola? Já sabemos. É a formação cidadã do indivíduo. Considere então duas implicações. A primeira tem como premissa o campo jiu-jitsu. A segunda, o campo maconha. Ou seja, suponha dois indivíduos, um em cada campo. Pergunta: o que provavelmente vai acontecer com cada um? Ou seja, quais serão as consequências? Olha, sobre isso sabemos muito bem, né? Será grande a possibilidade de fracasso do indivíduo do campo da maconha. E não podemos dizer o mesmo sobre o indivíduo do campo do jiu-jitsu. Mas por quê? É porque o esporte determina um campo social adequado para a formação cidadã do indivíduo. Esporte implica em formação cidadã. E, além disso, faz com que ele evite os outros campos ruins, que não implicam em formação cidadã. Puxa, é claro, meu amigo, não precisa pensar muito para entender que o campo de jiu-jitsu é, digamos, melhor para um jovem na sua formação cidadã do que o campo da maconha. Isso é. No campo do esporte, a semântica que determina o que é e o que não é virtuoso é muito mais interessante para a formação cidadã do que no campo da maconha. Certamente você vai concordar comigo. Nossa conclusão final. O esporte é importante na escola. Mas por quê? Olha, porque estabelece um campo social favorável à formação cidadã do indivíduo. Mas por que esse campo é favorável? Porque nesse campo é possível desenvolver metaconhecimento. E com esse metaconhecimento, no âmbito desse campo, é possível que ocorra entre os indivíduos, entre os seus componentes, reconhecimento e aceitação. Isso mesmo, aquele desejo originário, conforme Hegel, reconhecimento e aceitação. Portanto, veja bem, temos aqui um desejo originário que estabelece uma relação de pertencimento do indivíduo num certo campo social. E além disso, nesse campo, temos a possibilidade de ensino de raciocínio crítico e ética. Isso é muito importante. Há possibilidade de ensinar raciocínio crítico e ética. Por quê? Olha, pois raciocínio crítico e ética é o que nos possibilita, é aquilo que nos favorece a formação cidadã do indivíduo. É tendo raciocínio crítico e compreensão ética do mundo que o indivíduo pode se tornar um cidadão. E essa formação cidadã é o grande objetivo da escola. E a nossa conclusão desse raciocínio crítico é clara. É muito importante o esporte na escola. Dessa forma, estamos empurrando o aluno para um bom campo social. Observe as implicações. Campo social dos esportes implica possibilidade de formação cidadã. E possibilidade de formação cidadã implica indivíduo melhor. Conclusão. O esporte é importante na escola.